boa tarde a todas e todos. Vamos dar início ao terceiro dia do ciclo de palestras na pós-graduação Mulheres em STEM, organizado pelas professoras Maria de Lourdes Alcoforado, da Universidade de Pernambuco, Suzete Hélida Correia, do Instituto Federal da Paraíba, e por mim, Maria Bernadette de Moraes, da Universidade Estadual de Londrina. Agradecemos primeiramente as professoras Lia Toledo Mota, da PUC de Campinas, e a Raíssa Bezerra Rocha, da Universidade Federal de Sergipe, que aceitaram o convite para estarem aqui hoje, e todos os colegas docentes e estudantes que encontram-se nessa videoconferência. Estamos muito felizes com a presença de vocês. É sabido que não conseguimos viver sem telefone, celular e sem internet Wi-Fi nos dias de hoje, não é mesmo? A tecnologia que nos permite conexão à internet, sem a necessidade de conectarmos o dispositivo, seja ele smartphone, tablet ou computador, ao modem por meio de cabos de rede, é um item indispensável para o bom funcionamento da sociedade atual, principalmente em tempos de pandemia. Mas nem todos sabem que a criação dessa tecnologia tem relação com a Segunda Guerra Mundial, quando uma atriz de Hollywood, que também era inventora, criou um sistema de comunicação para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa criação serviu de base para a invenção do Wi-Fi e também para a telefonia celular. A grande responsável por isso foi Hedy Lamarr, atriz e inventora austríaca, nascida em 1914. Com certeza, a história de Hedy Lamarr merece um aprofundamento maior por tamanha importância, mas eu quis apenas trazer como uma espécie de lembrete que nessa abertura do terceiro dia de palestras, de que as mulheres ao longo da história tiveram papéis importantes no desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento, inclusive nas áreas de STEM, e continuam tendo. Para hoje, contamos com duas palestras, de certa forma, relacionadas com a tecnologia iniciada por Hedy Lamarr. A primeira palestra, intitulada Desafios e Tendências em Smart Grid, que será apresentada pela professora Lia Toledo Mota, e, na sequência, a palestra da professora Raíssa Bezerra Rocha, intitulada Internet das Coisas, uma visão geral. Nosso muito obrigada pela atenção, e eu passo a palavra para a professora Lia Toledo Mota. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelas professoras Bernadette, Maria de Lourdes e Suzete. Para mim é uma grande honra poder participar desse evento, né, Mulheres no STEM, especialmente nesse momento em que, conforme disse a professora Valéria na palestra de abertura desse evento, existe uma tendência de diminuição da participação das mulheres na área de engenharias, né, de uma maneira em geral. Quando a gente olha isso, a gente vê esse reflexo tanto na pós quanto na graduação, né, e especialmente na área de engenharias 4, né, especificamente na área de engenharia elétrica, a gente nota uma tendência ainda mais crítica, né, dessa queda na participação feminina na área, né, justamente porque é uma engenharia que tradicionalmente é majoritariamente masculina, né, ou tem uma forte presença masculina, vamos dizer assim, né. Então eu acho que esse evento, nesse momento, é muito importante justamente no sentido de incentivar a participação feminina na nossa área, tá? Então eu vou pedir licença para vocês, eu vou desligar a minha câmera para poder compartilhar com vocês a minha apresentação. Bom, eu trouxe aqui uma agenda, né, sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, inicialmente, eu vou apresentar brevemente a minha área de formação, minhas linhas de pesquisa. Depois, nós vamos abordar as redes elétricas convencionais de energia, né, e, na sequência, as redes inteligentes de energia elétrica, que são as chamadas smart grids, né. Então, vamos focar nas tendências e desafios dessas redes, né. E, por último, eu trouxe uma aplicação dentro de um dos pilares de Smart Grids, que é o da medição inteligente. É uma aplicação desenvolvida por um aluno de mestrado meu, que é um medidor de energia para avaliação da tarifa branca em Smart Grids. Então, falando um pouquinho da minha formação, né, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp.
na área de sistemas elétricos de potência. Eu tenho um pós-doutorado em engenharia elétrica também, nessa mesma faculdade, na área de sistemas elétricos de potência, mas com foco mais em energias renováveis. Tenho um pós-doutorado em eficiência energética pela Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, na área de eficiência energética em edificações, e um pós-doutorado em engenharia elétrica pela McGill University, em Montreal, no Canadá, também na área de energias renováveis, né, sistemas elétricos de potência, mas energias renováveis. Um pouquinho da minha atuação profissional, então eu atuo desde 2011 como docente da PUC Campinas, na graduação e também nos programas de pós-graduação em engenharia elétrica e em sistemas de infraestrutura urbana. De 2016 a 2017, eu estava na coordenação do programa de pós em sistemas de infraestrutura urbana, e desde 2018 eu assumi a coordenação do programa de pós em engenharia elétrica. Com relação à pesquisa, né, eu sou líder do grupo de pesquisa em eficiência energética, o GPE da PUC Campinas, que está prestigiando a nossa apresentação hoje, e atuo mais fortemente nessas áreas aqui que eu coloquei a seguir, né, então, smart grids, mais especificamente, medidores inteligentes, geração distribuída, né, então, inserção de energias renováveis no meio urbano, recomposição pós-blackout, na área de sensoriamento, então, redes de sensores sem fio, e desenvolvimento de sensores também, e mais recentemente em IoT, né, Internet das Coisas, com trabalhos na área de segurança em redes de IoT, e também em e-health, né, com o desenvolvimento de alguns dispositivos na área de saúde, né, então a gente tem como um exemplo mais recente lá, na PUC, né, no programa de pós, o desenvolvimento, juntamente com os alunos, de um colete vibratório mobilizador de secreção pulmonar, para pacientes com fibrose cística, né? Esse colete, ele tem apresentado excelentes resultados no tratamento desses pacientes, né, e estamos requerendo a patente agora desse dispositivo. Então, para que a gente possa entender as redes elétricas inteligentes, primeiro a gente precisa entender as redes elétricas convencionais, né, a arquitetura delas, como é que elas funcionam, etc. Então, eu vou fazer um breve apanhado aqui, eu sei que muitos de vocês têm muita familiaridade com esse tema, outros não, então eu vou dar só uma pincelada aqui, para a gente nivelar aqui a língua, né, o linguajar. Então, essa figura aqui, ela ilustra uma rede de energia elétrica convencional, né, que é constituída por seus componentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A energia elétrica ela é gerada em grandes unidades geradoras, né, configurando, então, uma geração centralizada de energia elétrica, onde as usinas são despachadas pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ou seja, a quantidade de energia elétrica que deve ser gerada por cada usina diariamente, ela é definida pelo Operador Nacional do Sistema. Então, depois de gerada, essa energia, ela é transmitida por meio de uma estrutura de transmissão, né, constituída por cabos e torres, e, finalmente, é distribuída para os consumidores industriais, comerciais e também residenciais. Portanto, a gente nota aqui um fluxo unidirecional da energia, né, ela flui das unidades geradoras para as unidades consumidoras de energia em um único sentido. Portanto, as redes elétricas convencionais, elas são constituídas, né, por grandes unidades de geração em locais estratégicos, ligadas através de linhas de transmissão aos centros de consumo, constituindo, então, um sistema a gente chama de GTD, né, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O que seriam esses locais estratégicos, né? Então, no Brasil, mais de 60% da energia elétrica é gerada por meio de usinas hidrelétricas, como nessa figura aqui. Essa aqui é a usina de Ilha Solteira, tá? Aqui em São Paulo. Para que essas usinas hidrelétricas possam ser construídas, é necessário o alagamento, né, de grandes áreas para a construção do reservatório dessas usinas. Isso só é possível, né, em locais que sejam afastados e que tenham uma grande disponibilidade de volume de água, né? É isso que a gente está chamando aqui de locais estratégicos, tá? Esses locais, normalmente, eles estão distantes
dos centros consumidores, né? Então, a energia que é gerada nesses locais estratégicos e distantes precisa ser transmitida até os centros de consumo, né, utilizando um sistema de transmissão. Então, aí a gente tem a configuração dos 3 componentes da rede, né, G, T e D. Essa estrutura aqui de GTD, dos sistemas elétricos, ela tem aproximadamente 130 anos, né? Então, o sistema elétrico, ele opera mais ou menos da mesma maneira há 130 anos. Entretanto, esse sistema, ele não permaneceu estagnado, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, é um sistema que tem uma demanda crescente e sempre com necessidade de expansão, né? Assim, era de se esperar que, em algum momento, essa forma de operação estabelecida há 130 anos não fosse mais totalmente adequada para resolver os problemas relacionados ao suprimento de energia à sociedade moderna. Então, continuando com as características das redes elétricas convencionais, como já dito anteriormente, elas possuem um fluxo de energia unidirecional, né? Além disso, elas são altamente interconectadas, né? Isso implica em que uma falha no abastecimento de energia em um determinado local pode ter impactos imediatos em uma grande área, propagando-se através da rede, né? Ou seja, falhas em cascata, em larga escala, podem ocorrer quase instantaneamente, impactando várias regiões, né? Que foi o que aconteceu no grande blackout de 2001 no Brasil, em que uma falha na região de Bauru, aqui no estado de São Paulo, teve como consequência um apagão de longa duração, né, duração de dias em todo o país. No Brasil, esse sistema interligado é chamado de Sistema Interligado Nacional, né, o famoso SIN. É importante destacar também que os princípios de operação do sistema de energia elétrica interligado, eles foram estabelecidos antes dos anos 60, portanto, antes mesmo do surgimento das redes de computadores e de grandes redes de comunicação, né? Isso significa que não usamos, então, computação nas redes elétricas convencionais, né, ou redes de comunicação nas redes elétricas convencionais? Não, não é isso que quer dizer, né? Hoje a computação, por exemplo, é utilizada nas áreas de planejamento e otimização, controle local de equipamentos e processamento de dados em campo, por exemplo, né? Mas boa parte das ações em um sistema de energia elétrica ainda é baseada em chamadas telefônicas, por incrível que pareça, né? Chamadas telefônicas entre os operadores do sistema, no centro de controle das empresas, especialmente em momentos de emergência, né? Então, vocês imaginam que situação é essa, né? A gente está num momento de emergência e o problema vai ser resolvido a partir da chamada telefônica entre operadores de sistemas, né? Isso dá bastante medo, na verdade, né? O que se pode dizer, então, é que operar uma rede elétrica da mesma forma como operávamos antes do surgimento das redes de computadores e das grandes redes de comunicação faz com que estejamos muito aquém do que poderia ser uma operação eficiente e segura dessa rede. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre as redes elétricas convencionais, a gente vai abordar, então, as redes elétricas inteligentes ou smart grids, né? Então, a primeira referência a esse termo, né, smart grid, foi feita nessa publicação aqui dos autores Amin e Wollenberg, em 2005, na revista I3E Power and Energy Magazine. Atualmente, essa terminologia, ela é amplamente empregada na área, né, mas já se nota em algumas publicações uma tendência de substituição desse termo por redes modernas de energia elétrica, tá? É uma tendência que a gente vem notando aí nas publicações. Então, falando um pouquinho sobre o que motivou o surgimento desse termo, né, Smart Grid, e mais importante que isso, é o surgimento desse conceito de Smart Grid, né? Então, essa referência que eu mostrei para vocês, ela relata que, eu coloquei até entre aspas aqui, né, a rede elétrica norte-americana enfrentava, nessa época, então 2005, vários desafios para os quais ela não tinha sido nem projetada nem preparada. Desafios como, por exemplo, o aumento significativo da demanda, né, e a necessidade também de aumentar a confiabilidade do sistema.
tinha-se uma sociedade fortemente dependente da energia elétrica, como se tem até hoje, né? E também, nessa sociedade altamente dependente da energia elétrica, a ocorrência de falhas em cascata, né, devido à característica de interligação do sistema, como a gente já mencionou anteriormente. Portanto, né, eu coloquei entre aspas aqui também, que é uma citação direta dessa revista, falhas no fornecimento de energia envolvendo grandes áreas no final dos anos 90 e verão de 2003, ilustravam, então, nessa época, a vulnerabilidade da rede a esses efeitos cascata. Então, nesse contexto, essa referência, ela aponta para a necessidade de inserção da inteligência em redes elétricas convencionais, né? Afirmando, entre aspas, que métodos práticos, ferramentas e tecnologias baseadas nos avanços nas áreas de computação, controle e comunicações estão permitindo que redes elétricas de potência e outras infraestruturas se autorregulem localmente, incluindo reconfiguração automática em situações de falhas, ameaças ou distúrbios. Tá? Atualmente, não existe um consenso, né, não existe uma definição única para smart grids, né? Cada país adota a sua própria definição. Mas essas definições, elas têm uma característica em comum, né? Que é essa que eu coloquei aqui, ó. Então, as smart grids, né, definição em todos os países, é de uma rede de energia elétrica que possua a integração de tecnologias de informação e comunicação, né, que são as TICs, na infraestrutura da energia elétrica. Então, isso é uma característica de todas as definições. Então, segundo o NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, né, dos Estados Unidos, a implantação das redes elétricas inteligentes, ela traz alguns benefícios importantes para o sistema, né, e, consequentemente, benefícios também para a concessionária e para os consumidores de energia elétrica, como, por exemplo, melhoria da qualidade e da confiabilidade de energia, melhoria da capacidade e da eficiência das redes elétricas já existentes, melhoria da robustez da rede, ocorrência de falhas, possibilidade de autorrestabelecimento da rede quando da ocorrência também de falhas e perturbações, possibilidade de implantação massificada de fontes renováveis de energia, o que é de fundamental importância, né, visando a diminuição de fontes não renováveis de energia para geração de eletricidade, devido à escassez dessas fontes não renováveis, automatização da manutenção e da operação da rede, evitando a ocorrência de falhas humanas, inserção de veículos elétricos e de dispositivos armazenadores de energia, que são as baterias, e fornecimento de informações sobre o consumo de energia aos consumidores, né, porque hoje o consumidor ele não tem acesso a informações sobre a sua conta de energia, ele só sabe, né, o quanto ele consumiu de energia em quilowatts-hora e o valor da conta em reais, né, mas ele não tem acesso a nenhum outro tipo de informação sobre seu consumo de energia. Então, essa figura aqui, ela ilustra a arquitetura conceitual do que seria uma smart grid, né, uma rede elétrica inteligente. Nota-se aqui, então, a presença de grandes unidades geradoras que produzem energia elétrica, que é distribuída, né, por meio de um sistema de transmissão aos consumidores industriais, comerciais e residenciais, né? Então, inicialmente, pode-se ter a ideia de que essa arquitetura aqui se aproxima muito da arquitetura de uma rede elétrica convencional. Na verdade, essa arquitetura da Smart Grid, ela abrange, né, a arquitetura de uma rede elétrica convencional, mas ela não é só isso, né? Nota-se, por exemplo, né, aqui que a energia elétrica não é gerada apenas de forma centralizada nas grandes usinas, mas também de forma distribuída. Ou seja, existe geração de energia elétrica próxima aos consumidores, como a gente pode observar aqui pela presença de geração em usinas eólicas, em usinas fotovoltaicas e também em painéis fotovoltaicos residenciais. Outras características diferentes com relação à rede de energia elétrica convencional são a presença aqui, ó, de veículos elétricos sendo abastecidos, né, recarregados nas próprias residências, e também de dispositivos armazenadores de energia elétrica, né, que são baterias espalhadas aqui ao longo do sistema. A gente nota também a presença de uma rede de comunicação,
né, se a gente olhar aqui, ela está espalhada por toda a figura, que permite a comunicação bidirecional entre todos os componentes desse sistema, né, permitindo também o monitoramento e controle desses componentes do sistema. Então, essa figura, ela ilustra as características mais marcantes de uma smart grid. Então, a presença de medidores inteligentes de energia elétrica, a presença de geração distribuída na forma de energia eólica e de energia solar, mais especificamente energia solar fotovoltaica, né? Presença de veículos elétricos e de dispositivos armazenadores de energia, e, finalmente, a presença de redes de telecomunicações, né, que permitem, então, o monitoramento e controle dos componentes da rede, né, e permite também que o usuário passe a ter informações sobre o seu consumo, e, então, a partir disso, possa realizar alguma mudança de hábito de consumo que seja necessária. Então, com base nessas duas últimas figuras, pode-se destacar que os principais pilares das redes elétricas inteligentes, eles também se configuram como grandes desafios e tendências nessa área, são esses 6 pilares que eu coloquei aqui, né? Então, primeiro, a geração distribuída, que também é chamada de geração dispersa ou geração difusa, que consiste na geração de energia elétrica próxima ao consumidor, especialmente pela utilização de fontes renováveis de energia. A automação da rede elétrica, especialmente por meio da implantação do autorrestabelecimento de energia, que é chamado de self-healing, quando da ocorrência de falhas no abastecimento de energia, né? Terceiro pilar seria o pilar da medição inteligente, em substituição à intervenção humana no processo de medição, a gente vai falar disso em mais detalhes depois. A presença de dispositivos armazenadores de energia, que são as baterias, que permitem o armazenamento da energia excedente, energia gerada excedente, para utilização nos momentos de gargalo da rede, né, naqueles momentos em que a rede está mais próxima do seu limite, em que a demanda de energia é muito próxima, se não maior, do que a geração. A presença massiva, né, de redes de telecomunicações, né, que permitem o monitoramento e o controle de forma remota da rede. Então, nessa apresentação, a gente vai focar nos 3 primeiros pilares, tá? Geração distribuída, self-healing e medição inteligente. Então, falando um pouquinho sobre o primeiro pilar, que é o da geração distribuída, na geração distribuída, a geração de energia é realizada próxima ao consumidor, conforme a gente já tinha falado, né? E essa geração é conectada diretamente na rede de distribuição de energia elétrica, ou então as instalações do consumidor. E aí a gente vai ter essa geração distribuída na forma de micro ou mini geração, né? Eu coloquei 2 figuras aqui para ilustrar essas 2 situações. Então, aqui a gente tem a microgeração, né, distribuída, realizada aqui, eu coloquei um exemplo, né, os painéis fotovoltaicos e os aerogeradores no ambiente urbano. E aqui a gente vai ter a mini geração distribuída na forma de usinas fotovoltaicas. A geração distribuída, ela vai gerar na rede um fluxo bidirecional de energia, uma vez que ela prevê a inserção de energia excedente gerada diretamente na rede de distribuição de energia elétrica, e isso gera impactos na medição de energia, né? Então, vai gerar a necessidade de utilização de medidores de energia que sejam capazes de detectar a direção do fluxo. Eu preciso aqui de um medidor de energia que seja capaz de detectar se aquele usuário de energia elétrica, ele está gerando energia e colocando na rede, ou se ele está consumindo energia, e em que momento isso acontece. Existe atualmente uma tendência de implantação crescente de fontes renováveis, né, principalmente a fotovoltaica, né, devido ao barateamento dessa tecnologia e também devido às características favoráveis de implantação, inclusive no meio urbano, né? O Brasil ele tem um potencial fotovoltaico muito grande. A geração distribuída, ela também gera impactos na comercialização de energia. Então,
Como consumidor, né, a grande pergunta, né, a ser respondida é como o consumidor que injeta energia excedente na rede vai ser pago por isso. Então, hoje a gente já tem alguns mecanismos regulatórios, né, que prevêem que o consumidor que esteja nessa situação, né, então, gerou mais energia do que consumiu e injetou na rede, ele consiga ser remunerado por isso, né. Mas, na prática, essa remuneração ainda não acontece em larga escala. Na maioria das concessionárias, o que a gente vê é que o consumidor, ele vai recebendo créditos, né, cada vez que ele injeta energia na rede, e aí consegue um abatimento na conta de energia, né? Então, não é uma remuneração direta do consumidor. É importante destacar também que a implantação da geração distribuída, ela deve ser autorizada pela concessionária, e isso pode gerar interesses conflitantes, né, porque o interesse da concessionária de energia é fornecer energia para o consumidor. Se o consumidor começa a garantir a sua própria energia, né, gerar a sua própria energia, isso pode não ser de interesse da concessionária, né. Então, num primeiro momento, houve muita resistência à implantação de geração distribuída, né, da microgeração distribuída, desculpa. Mas, num segundo momento, as concessionárias entenderam que isso é uma tendência que veio para ficar, né, não tem como reverter isso, e passaram, então, a diversificar, né, ou planejar a diversificação dos serviços prestados por ela. Isso já vem acontecendo bastante fortemente no Brasil. Falando agora da segunda grande tendência, né, o segundo grande pilar, que é o self-healing, né, atualmente, quando existe uma falha no abastecimento de energia, a concessionária é notificada por chamada telefônica. E, se existirem muitas chamadas telefônicas notificando uma falha no mesmo lugar, aí a concessionária envia uma equipe de manutenção para a região, né? Então, não basta que você ligue para a concessionária para informar que a sua casa está sem energia, né? Os seus vizinhos precisam fazer a mesma coisa. Se não tiver um certo número de chamadas telefônicas numa mesma região, a concessionária de energia hoje nem manda a equipe de manutenção, tá? Mas, em caso de muitas chamadas telefônicas, a concessionária, então, vai enviar uma equipe de manutenção para a região, né? Essa equipe varre a rede de distribuição, utilizando um veículo, né, um carro, até encontrar o defeito e eliminá-lo. A equipe, então, informa o centro de controle da concessionária, que coordena, então, remotamente, o restabelecimento de energia para a região afetada. Essa coordenação é feita por chamada telefônica entre operadores do centro de controle, baseada num manual, né, que a gente chama de instruções operativas. Então, o operador, ele lê esse manual, né, e nesse manual tem lá, dependendo do tipo da falha, faça A, ou faça B, ou faça C, né? E, então, hoje, a recomposição de uma rede, depois de um blackout, é feita dessa maneira, né? As falhas no sistema de energia elétrica podem causar prejuízos bastante significativos, né? Dependendo da quantidade da carga afetada, né, do tipo, né, ou da prioridade da carga afetada, e também do tempo total de interrupção. Quanto maior o tempo de interrupção no abastecimento, maiores são os prejuízos. E também essa forma de eliminar os defeitos da rede, com a equipe de manutenção, ela causa riscos, né, de vida mesmo, essa equipe de manutenção. Agora, como é que funciona esse conceito, né, de self-healing ou de autorrestabelecimento, né? No self-healing, a gente vai ter a identificação e o isolamento das regiões com falhas no abastecimento, né? E aí vai ter o restabelecimento do serviço do fornecimento de energia com pequena ou então com nenhuma intervenção humana. Isso é possível, né, por meio da automação da distribuição, que a gente chama de DA. Então, especificamente, a gente consegue fazer esse restabelecimento da energia com pequena ou nenhuma intervenção humana, se a gente tiver dispositivos de proteção inteligente, dispositivos de chaveamento inteligente, né, que vão minimizar o número de interrupções do consumidor durante uma condição de contingência, tá? Então, pelo uso desses dispositivos inteligentes,
a gente vai conseguir o isolamento automático do componente defeituoso, transferindo, então, o consumidor, ou a carga do consumidor, para uma outra fonte de energia, propiciando, então, um novo caminho para que o consumidor seja energizado. Então, a gente tem aqui os principais objetivos do self-healing, né, que são minimizar o tempo de interrupção do serviço, minimizar a quantidade de carga sem atendimento, minimizar os prejuízos e evitar falhas humanas. Tá. Mas como é que funciona o self-healing na prática? Então, essas figuras aqui, elas estão dispostas dessa maneira aqui para tentar trazer, né, esse conceito para a prática, né, para algo mais concreto. Então, a figura A, ela ilustra a rede de distribuição de um bairro. Esse bairro, ele possui 2 ramais de alimentação, ramal A e ramal B. O primeiro é o ramal em vermelho, ele é constituído pela fonte de alimentação A, que é responsável pela alimentação das casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e também pela alimentação de um shopping, de uma escola e de um hospital. O ramal de alimentação B, que está aqui em laranja, ele é constituído pela fonte de alimentação B, que é responsável pela alimentação das casas 8, 9 e 10. Nesse sistema de distribuição desse bairro, a gente ainda nota a presença de 3 chaves seccionadoras, a chave CH1, CH2 e CH3, sendo que as chaves 1 e 2 são normalmente fechadas, e a chave CH3 é uma chave normalmente aberta, que é utilizada apenas em situações de manobra da rede. Vamos supor, então, que caia uma árvore nesse sistema de distribuição, né, que atinja a rede de distribuição justamente nesse ponto aqui, ó, entre as casas 5 e 6. E aí a gente vai analisar o que vai acontecer em 2 situações. Na primeira situação, se eu não tiver o self-healing implantado. Na segunda situação, se eu tiver o self-healing implantado. Tá? Então, sem self-healing, o que vai acontecer? Os dispositivos de proteção desse alimentador, eles detectariam a ocorrência de uma falha no ramal A, tá? E cortariam o fornecimento de energia para todo o ramal. Isso significa que todas as cargas conectadas nesse ramal estariam desenergizadas. Então, ó, as casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o shopping, a escola e o hospital. Tá? Apenas o ramal B permaneceria operando normalmente nessa condição sem self-healing. Ou seja, a maior parte do bairro ficaria sem energia, né, até que vários clientes notificassem a concessionária de energia, que enviaria, então, uma equipe de manutenção para resolver o problema. Agora, o que aconteceria se eu tivesse o self-healing implantado? Bom, nessa situação, nós teríamos, então, a presença de sensores, dispositivos de controle e chaves automáticas, permitindo, então, a comunicação entre as chaves 1, 2 e 3. Então, com a implantação do self-healing, a chave 1 detectaria o problema, né? Como que ela perceberia o problema? Ela perceberia aqui um fluxo de energia anormal nesse ramal, causado justamente pela caída da árvore nessa região aqui. Essa chave, então, detectando esse fluxo anormal, abriria, né, cessando o fluxo de energia elétrica, e em seguida, após a comunicação entre as chaves CH2 e CH3, então essas chaves se comunicariam, né, a chave CH2 também iria se abrir, isolando, então, o trecho com problemas. Então, nessa situação, a gente nota que a fonte A continuaria a fornecer energia para o shopping, o que já é bem melhor do que na primeira situação sem self-healing, em que todas as cargas ficaram sem energia. Né? Então, continuando, tá? O self-healing não para aqui. Continuando o processo de self-healing. Então, posteriormente, a chave CH3 seria também fechada, né? E a fonte de energia B passaria a fornecer energia também para o hospital, para a escola e para a casa 7. Então, apenas os consumidores no trecho entre as chaves 1 e 2
seriam afetados pela interrupção do fornecimento de energia, o que é uma situação muito melhor do que aquela situação sem a implantação do self-healing. Então, principais desafios que a gente vê atualmente na área de self-healing são o desenvolvimento e implantação de dispositivos de proteção inteligentes e também de religadores automáticos, desenvolvimento de métodos para alocação ótima desses dispositivos inteligentes. Hoje, não existem ainda grandes redes de distribuição com autorrestabelecimento atuando de forma totalmente automática, justamente pela dificuldade no desenvolvimento e implantação desses dispositivos, né? E o que existe hoje é algumas regiões com autorrestabelecimento parcialmente automático, ou seja, ainda com a intervenção humana. Agora, partindo para o último pilar que a gente vai abordar hoje, que é o pilar de medição inteligente. Então, existe um histórico, né, no Brasil e no mundo todo, de utilização dos medidores eletromecânicos, né? Eu pus a fotinha do medidor eletromecânico aqui para a gente recordar do que a gente está falando. São medidores baratos e robustos, registram o consumo de energia mensal, não realizam distinção de consumo horário e, portanto, não possibilitam a distinção de tarifa por horário, né? O consumidor só consegue saber quanto ele consumiu no final do mês, ele não sabe, por exemplo, os horários de maior consumo da casa dele. Possibilidade de erros da medição, porque a medição é feita por seres humanos, né? E esses medidores não têm capacidade de comunicação. Então, a ideia é migrar esse sistema de medição para os medidores inteligentes, que são medidores mais caros, né, mas que permitem uma medição bidirecional do fluxo de energia. Então, viabilizando, por exemplo, a geração distribuída. Eu consigo saber quando o consumidor está injetando ou consumindo energia da rede. Permite a transferência de informações, como, por exemplo, o consumo de energia e o status da rede entre fornecedores e consumidores. Permite uma medição mais precisa, controle de utensílios e equipamentos, gerenciamento da demanda a partir da mudança de hábitos do consumidor. Então, a partir do momento que o consumidor consegue entender de que maneira ele consome energia, ele consegue mudar os seus hábitos. Detecção de furto de energia, melhoria na segurança e no abastecimento. Isso aqui é uma fotinho que está ilustrando como é que é um medidor inteligente, né? Esse aqui é um sistema SCADA, né? Um sistema de controle e aquisição de dados, que vem junto com o medidor inteligente, em que o consumidor consegue visualizar e analisar o consumo dele de diferentes maneiras aqui. Então, atualmente, os medidores eletromecânicos são ainda a maioria, né, nos consumidores, porque a substituição pelos medidores inteligentes é muito cara. Né? Hoje a gente vê medidores inteligentes instalados principalmente em consumidores industriais e em algumas regiões do país. Por que isso acontece? Porque isso é de interesse da concessionária. Né? Os consumidores industriais, eles consomem uma grande quantidade de energia. Né? Então, qualquer erro na medição desse consumo pode acarretar em prejuízos muito grandes para a concessionária. Então, a concessionária banca essa troca de medidores em consumidores industriais em algumas regiões. Também em algumas regiões existe uma transição de tecnologia, com a utilização de medidores eletrônicos com capacidade de comunicação unidirecional, é o que a gente chama aqui de sistema AMR, Automated Meter Reading, né, que é o que está ilustrado nessa figura. Então, é uma transição entre o que a gente tem hoje e o que a gente almeja, que é o AMI, o Advanced Meter Infrastructure. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os medidores eletromecânicos e medição visual feita por seres humanos, né? Funcionário da concessionária de energia. Na transição, né, que já acontece em algumas localidades do país, a gente vai ter medidores que têm capacidade de comunicação unidirecional nas residências, né? A gente tem aqui um camarada dentro desse veículo, funcionário da concessionária de energia, que passa pelo bairro, né, coletando as informações que são transmitidas por esses medidores. Ele tem aqui um concentrador, né, de dados, né, e depois descarrega esses dados lá na concessionária de energia. Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar nisso aqui, ó. Né?
A residência enviando dados para a concessionária de energia, ou então para um concentrador de dados, aí o concentrador manda para a concessionária, ou então não, e também a concessionária enviando dados para o consumidor. Tá? Isso ainda está um pouco distante da nossa realidade. Agora, vou falar muito brevemente, porque eu acho que eu já estourei o tempo aqui, sobre uma aplicação, nessa área aí de medição inteligente, né, que foi desenvolvida por um aluno meu, o Ivan Lemos. Ele desenvolveu um medidor de energia para avaliação da tarifa branca em smart grids, tá? Então, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, o que são as tarifas horárias, né? As tarifas horárias são valores diferentes da tarifa de energia elétrica para diferentes horários de consumo, tá? Então, hoje a gente tem uma curva de carga de um consumidor tipicamente residencial com a seguinte forma, ela tem essa forma aqui, ó. A gente percebe um pico de consumo por volta das 19 horas, que a gente chama de horário de ponta ou horário de pico, né? E o que a gente quer? A gente quer suavizar esse pico, né? A gente quer diluir esse pico de consumo ao longo do dia, para não sobrecarregar o sistema nesse horário, né? Então, o ideal seria que o consumidor conseguisse diluir o consumo de energia elétrica dele ao longo do dia e não deixar tudo concentrado nesse horário aqui. Como é que a gente muda o hábito do consumidor? Mexendo no bolso dele, né? Então, as tarifas horárias são uma tentativa de mudar os hábitos do consumidor mexendo no bolso dele. Ele vai pagar mais caro se ele consumir no horário de pico do que se ele consumir diluído ao longo do dia. A tarifa branca, ela é uma modalidade de tarifa horária, né? Ela é oferecida por adesão para as unidades consumidoras em baixa tensão, né, que são denominadas de grupo B. Então, eu, como consumidor residencial, posso aderir ou não à tarifa branca, né? Mas eu tenho essa oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida, né? Como é que é a tarifa branca, então? Né? Essa aqui é a tarifa convencional de energia. É um valor só que eu pago pelo quilowatt da energia para qualquer horário do dia. Na tarifa branca, eu vou ter 3 valores diferentes para a tarifa, dependendo do horário. Então, um valor para o horário de ponta, um valor para o horário intermediário e um valor para o horário fora de ponta. Então, a pergunta que motivou o desenvolvimento do medidor foi essa aqui. Então, se eu aderir à tarifa branca, eu vou reduzir a minha conta mensal de energia elétrica? Se eu mudar o meu hábito de consumo, com certeza, né? Mas se eu não mudar? Se eu só ligar para a concessionária e falar, olha, eu quero ser tarifado por tarifa branca, mas continuar com o mesmo hábito de consumo, eu vou ter uma redução na minha conta de energia, né? Então, foi desenvolvido esse medidor, né, de energia elétrica. Ele mede o consumo de energia de uma carga, então a gente usou aqui como carga uma residência, né? Esses dados são processados no microcontrolador e depois de calculado o consumo horário, né, para cada horário do dia, a gente tem a transmissão desses dados via Wi-Fi, então o padrão é 13E802.11, para uma plataforma IoT, né, a gente utilizou a ThinkSpeak. Eu vou apresentar aqui só os resultados que a gente obteve, né? Então, o medidor ele foi capaz de determinar o consumo de energia para cada um dos horários, né? Então, o horário fora de ponta, quanto ele consome, intermediário e na ponta, né? E a gente pode visualizar isso na forma também desse gráfico aqui em PITS, né? A gente fez testes em 2 residências, chamamos aqui de residência A e residência B. A gente observou que elas têm hábitos de consumo bastante similares, né? Então, 80% do seu consumo é no horário fora de ponta, 9% no horário intermediário e 10% no horário de ponta. E aí, a conclusão desse trabalho foi a seguinte, né? A gente desenvolveu um método para avaliar, né, para responder aquela pergunta, se valia a pena ou não aderir à tarifa branca. A gente desenvolveu esse método embarcado junto ao microprocessador do medidor, né? E esse método permitiu a seguinte análise para as 2 residências que a gente estudou. Na residência A, houve uma economia de 3,9% na conta de energia elétrica mensal, e na residência B, uma economia de cerca de 2,7%. Esses resultados são referentes ao comportamento atual desses consumidores, tá?
Ou seja, essa economia de energia elétrica, ela vem apenas da adesão à tarifa branca, sem mudança nenhuma de hábito do consumidor. Tá? Então, o que a gente conclui é que se houver mudança de hábito, essa economia pode ser significativamente maior. Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje, e vou passar a palavra, então, para a professora Bernadette. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, mais uma vez. Nós agradecemos, professora Lia Mota, pela palestra, uma palestra muito interessante, muito boa, com bastante informação. Vamos, então, iniciar as perguntas para a professora Lia. Bem, então a primeira pergunta, Lia, foi feita pelo Hugo Abreu, e ele pergunta o seguinte: como você vê a questão do protocolo DLMS não ser o padrão adotado no Brasil, sendo adotado na Europa e na América do Norte? Bom, Hugo, obrigada pela pergunta, né? Hoje existem diversos protocolos de comunicação para medição inteligente, né? E isso, na verdade, se configura como um entrave para a implantação da medição inteligente no Brasil, né? A gente precisa de um padrão para poder implantar em larga escala, né? Então, alguns padrões, eles são destacados pelas entidades internacionais, né, como o IEC 62056, o ANSI C12.18, o IEC 61850, e o DLMS é um protocolo que está definido na IEC 62056, né? Então, assim, tecnicamente, eu acho que as análises já foram feitas, né, as entidades internacionais já se posicionaram com relação a isso, né, mas a gente sempre esbarra num problema operacional ou político, né, eu entendo dessa maneira aqui no Brasil. O problema político é uma coisa complicada, né, da gente resolver, né, porque tem muitos interesses em jogo, que protocolo que vai prevalecer, etc., né, porque isso impacta em ganho financeiro, né, e tem também os entraves técnicos, né, então a gente teve um boom, né, da medição inteligente, então cada um correndo aí por conta para desenvolver seus medidores, para poder padronizar da maneira que achava mais interessante, e aí, de repente, quando a gente tentou fazer uma implantação em massa, a gente percebeu que a gente já estava lidando no mercado com uma grande quantidade de protocolos, né? Então, eu acho que são esses dois entraves que a gente encontra no Brasil. Espero que eu tenha conseguido responder um pouquinho aí para você, Hugo. Obrigada, Lia, pela resposta. Temos mais aqui algumas questões. O Biratã Carlos pergunta o seguinte: considerando o sistema de comunicação como um dos pilares no processo de distribuição de energia, como garantir a segurança cibernética na infraestrutura de AMI que atenda a uma smart grid? Isso... Posso falar? Sim. Realmente, esse é um ponto muito crítico, né? Imagina, a gente não tem nenhum protocolo de comunicação padrão, né? Como é que a gente vai ter um padrão para segurança cibernética, então, né? É um ponto muito crítico. Eu tenho alguns alunos no mestrado lá da PUC que trabalharam ou estão trabalhando nessa questão de segurança. Tivemos um trabalho bastante interessante junto com a concessionária local aqui de energia, né, fazendo estudos de ataques cibernéticos em uma rede mesh Wi-Fi, então, emulando que a rede de medição inteligente de energia elétrica seria uma rede mesh Wi-Fi, e os resultados realmente são bastante assustadores, assim, né, porque é muito fácil você fazer um ataque numa rede dessa, né? Então, realmente é um problema, uma área de estudo e pesquisa ainda muito grande. Espero ter conseguido aí também responder. Respondeu sim, professor, obrigada. Passando para a terceira pergunta,
Como você vê, como é atualmente a questão da penetração de energia solar na matriz energética brasileira? O que você pode falar sobre isso? Então, a gente viu ali na apresentação, né, que hoje a gente tem uma tendência muito forte na geração distribuída, né, como sendo um dos pilares de smart grids. E olhando para a geração distribuída, a gente percebe uma tendência de crescimento exponencial da utilização de energia solar, né, e mais especificamente a solar fotovoltaica. Mas quando a gente olha a matriz energética do Brasil, então se a gente pegar a matriz energética que foi levantada no Balanço Energético Nacional do ano passado, né, que saiu esse ano, então se a gente olhar lá, Balanço Energético Nacional 2020, que é referente ao ano passado, a gente vai ver que a penetração solar, né, de energia solar na matriz energética brasileira, ela está em torno de 0,5%, né? Então, assim, é uma penetração pífia, né? É praticamente insignificante comparado com o potencial de utilização de energia solar que a gente tem, né? Então, é uma área em que a gente ainda deve crescer muito no país, a gente tem muita possibilidade de crescimento. Ok. Vamos para uma última pergunta que acabei de ver aqui no chat. Marcelo Geraldi pergunta: havendo algumas companhias de energia elétrica, de energia imposta das linhas de fibra ótica, seria complicado e custoso implementar algo usando essa tecnologia para a leitura dos medidores inteligentes remotamente? Você entendeu? Você quer que eu Entendi. responda? Entendeu? Entendi. Ok. Então, as tecnologias que a gente tem de comunicação, né, na medição inteligente, a gente divide a medição em algumas zonas, né? Então, na última milha, que é o que você está se referindo, né, no centro de pagamento, a utilização de fibra ótica seria, ao meu ver, ainda muito cara, né? Por quê? Porque a gente teria que dar um jeito de implantar essas redes com uma grande capilaridade. Então, redes de fibra ótica chegando nos consumidores residenciais, né? Isso tornaria uma implantação de medição inteligente com fibra ótica na última milha, vamos dizer assim, muito cara, né? Mas a fibra ótica já vem sendo fortemente utilizada na comunicação entre concentradores de dados e a concessionária de energia, né? Então, mais próximo da concessionária de energia, aí a gente já tem troncos de comunicação em fibra ótica, né? Inclusive por causa da questão de segurança dos dados, né? Lia, então, muito obrigada pelas tuas respostas, tá? Pessoal, a gente vai passar para a segunda participação nessa tarde, tá? Então, vamos ter agora a palestra da professora Raíssa Rocha. A palavra está com você, professora. Olá, pessoal, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Maria de Lourdes e parabenizar as professoras, organizadoras, né, professora Bernadette, professora Maria de Lourdes e professora Suzete, pela iniciativa das palestras. E, bom, eu sou Raíssa, como a professora Bernadette já apresentou. Eu vou pedir licença agora a vocês para apresentar aqui os meus slides. Bom, o tema que eu escolhi para o evento, né, para a tarde de hoje, foi a Internet das Coisas, uma visão geral. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre mim, né? Eu sou graduada, mestre e doutora em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. Sou professora adjunta do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe e também sou diretora administrativa e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados em Comunicações, que é o IECOM, certo? Bom, a apresentação vai seguir o seguinte roteiro, né? Inicialmente eu vou fazer uma introdução, contextualizar o que é a Internet das Coisas. Em seguida, vou falar da arquitetura básica da Internet das Coisas. E, por fim, vou falar de uma aplicação que eu estou desenvolvendo junto a um aluno meu,
lá na UFES e mostrar uma simulação simples, certo? Bom, então vamos lá. Internet das coisas. Internet das coisas, na verdade, não é uma nova tecnologia. Internet das coisas é um conceito. É um conceito que une várias tecnologias de várias áreas de comunicações, de sistemas embarcados, né, para que coisas, né, ou objetos possam ser conectados à internet, certo? E essas coisas, objetos, né, de fato pode ser qualquer coisa. Se a gente pensar um pouco na história dos dispositivos que a gente poderia conectar à internet, né? Então, inicialmente, a gente podia conectar apenas o computador, depois, com a evolução das redes móveis, os celulares foram. A gente poderia conectar os celulares à internet, e aí, à medida que as tecnologias foram evoluindo, a gente pôde conectar cada vez mais dispositivos. E a internet das coisas vem nesse sentido de que qualquer objeto ou coisas, né, a gente pode conectar à internet. Seja uma geladeira, um ar-condicionado, enfim, qualquer coisa, né? Então, a internet das coisas, ou IoT, ou IoT, como queira falar, ela une o mundo virtual ao mundo real. E a partir dessa união, e a partir dessa união, é possível definir tarefas para o objeto, é possível obter relatórios do que esse objeto realiza e programar ações para o objeto, né? Mas como surgiu a internet das coisas? A internet das coisas, né, o termo internet das coisas, surgiu na década de 90 no Reino Unido. Nessa época, existiam varejistas que usavam cartões de fidelidade, né, que vinham com um chip. Esse chip é o RFID, né, que é a identificação por radiofrequência. Ou seja, a transmissão, né, da informação através de sinais de rádio, onde se pode recuperar e armazenar dados através de uma etiqueta RFID, né? E nessa época existia um jovem chamado Kevin Ashton, e como qualquer jovem, né, tinha alguns desafios, desafios na vida, né? O desafio dele, né, era controlar o estoque de mercadorias nas lojas que vendiam o produto da marca P&G, né? Porque Kevin, ele trabalhava na empresa P&G. Bom, e qual foi a solução que ele encontrou na época, né? Incorporar microchips aos produtos da marca P&G, e através desse microchip ele poderia verificar se havia sido vendidos os produtos ou se os produtos estavam em falta nas prateleiras, né? E o resultado disso tudo é, de fato, implementar um sistema de sensores que pode conectar o mundo físico ao mundo virtual, que é a internet. E daí surgiu a internet das coisas, onde a gente pode colocar sensores em qualquer coisa e conectar essas coisas, esses dispositivos à internet. Bom, existem várias entidades que estudam e regulamentam a internet das coisas. De uma forma mais conceitual, eu coloquei aqui a recomendação da ITUT, a União Internacional de Telecomunicações, né, que é uma dessas entidades, e ela diz o seguinte, essa é a definição da ITUT, ela diz, abre aspas, a internet das coisas, IoT, é uma infraestrutura de rede global que interconecta fisicamente e virtualmente objetos com base em tecnologia da informação e comunicação interoperáveis, existentes e em evolução.
Essa é a definição, e a gente vai ver aqui nessa apresentação que um dos desafios da internet das coisas é exatamente essa interoperabilidade entre objetos com tecnologias diferentes. Bom, diante desse conceito, a internet das coisas nos permite pensar em diversas aplicações, né? Algumas delas podem ser, por exemplo, em carros inteligentes, né? Pode ser em agricultura de precisão, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pode ser em medicina, para, por exemplo, verificar o estado de um paciente, por exemplo, em cidades inteligentes, né? Em smart grid, a professora ali acabou de falar, né, que a gente pode ter medidores inteligentes de energia, e em acessibilidade. Né? Acessibilidade pode ser, por exemplo, ligar ou desligar uma luz, por exemplo, né? Eu já vi até algumas pessoas falando que é um pouco de exagero isso, enfim, mas para as pessoas que precisam é bem importante, né? Bom, e aqui a gente pode colocar também vários outros tipos de aplicação, né? Por exemplo, uma aplicação que já é real hoje em dia seria uma geladeira. Uma geladeira onde uma geladeira inteligente, onde ela pode verificar se um produto está vencido ou se você deixou, né? Ela pode aprender, a internet das coisas também tem essa característica de aprender o comportamento das pessoas, e aí ela pode verificar se algum produto que você geralmente utiliza está faltando ou não, né? É importante frisar que a internet das coisas, ela é feita sem a interação das pessoas. Então, por exemplo, no exemplo da geladeira, ela vai notificar a pessoa que um determinado produto está vencido, mas que a pessoa não teve nenhuma interação. Bom, essa figura ilustra a arquitetura básica da internet das coisas, onde a gente pode ver que essa arquitetura ela é formada por 5 pilares, que é o pilar da segurança, aplicação, comunicação, objeto e interoperabilidade. Agora eu vou falar sobre cada um desses pilares. Bom, objeto, né? O objeto pode ser um objeto inteligente e um objeto comum. Né? Os objetos inteligentes são aqueles que já são habilitados com o endereço IP e que apresentam algum tipo de processamento interno. E os objetos, vamos dizer, objetos comuns, são aqueles que precisam de um dispositivo externo, ou seja, de um segundo dispositivo, para realizar essa conectividade com a internet. Uma coisa muito importante em internet das coisas é que cada objeto deve ter uma identificação única. Né? Essa identificação ela pode ser feita pela etiqueta RFID, por código de barra, ou endereçamento IP. E aí a gente sai de uma situação, né? Por exemplo, no exemplo da geladeira, né, suponha que você tenha um litro de leite lá na sua geladeira, né? Uma garrafinha de leite lá na sua geladeira. Quando você identifica aquele objeto, a internet das coisas tem como identificar se ele está vencido ou não, e aí a gente sai da situação de uma caixa de leite para a caixa de leite, né? Porque agora esse objeto ele tem que estar necessariamente
identificado. Um outro parâmetro importante em internet das coisas são os sensores e os atuadores, né? E o que vem a ser os sensores e atuadores? Sensores são dispositivos que vão dar sentido aos objetos, né? A partir deles, o objeto de fato começa a observar, a sentir, a ver, né? Ou a aferir a temperatura, a umidade, enfim. Então, os sensores são dispositivos que coletam informação, né, no contexto aonde o objeto está inserido e encaminha a informação para centros de processamento ou para o controlador, como está ilustrado nesta figura, certo? Essa figura, existem 3 seções, né, onde a gente tem inicialmente os sensores que vão coletar as informações, essas informações vão passar para um controlador, o controlador vai observar um padrão de comportamento e tomar alguma decisão, e em seguida essa informação pessoal, desculpe. E em seguida essa informação vai ser passada para um atuador. E o atuador, ele pode manipular o ambiente ou reagir de acordo com os dados lidos pelos sensores, né? Então, exemplos de atuadores, por exemplo, tem a válvula de controle de vazão, um aquecedor, né? Como assim um aquecedor? Por exemplo, suponha que o sensor captou a temperatura, né, o padrão de comportamento da temperatura. O controlador, ele observou que a temperatura está abaixo do que o necessário e o atuador, no caso seria um aquecedor, que vai aquecer a temperatura. Bom, fazendo uma analogia melhor de sensores e atuadores, né, a gente pode comparar, assim, com os seres humanos, né? Então, por exemplo, os sensores nos seres humanos seriam o quê? Seriam os sentidos, visão, audição, enfim. O processador seria, o controlador seria o nosso cérebro. E o atuador seria exatamente nossos membros, nossos braços e nossos pés, certo? Nossas pernas. Bom, um outro pilar da internet das coisas é exatamente a comunicação. A comunicação tem o objetivo, né, de enviar os dados para os servidores ou para a nuvem, e esses dados vão ser transformados em informação, né? Que aí é também onde está o coração da internet das coisas, saber qual é a informação que os sensores, né, interpretar essas informações que os sensores obtiveram. E várias tecnologias estão associadas a essa comunicação, né? A comunicação pode ser feita por Zigbee, NFC, Bluetooth, rede celular, Wi-Fi, enfim. A tecnologia que você irá escolher para o seu trabalho vai ser de acordo com, de fato, com os seus projetos, com os requisitos do seu projeto, né? De acordo com o quê? Qual é a quantidade de dados que você precisa transmitir, e aí você tem o parâmetro de largura de banda, qual é a distância que você tem para transmitir e qual é a potência do alcance, certo? Bom, em relação à aplicação. A aplicação, né, é uma plataforma de análise de dados onde vão chegar os dados, né, e é onde é possível obter um padrão de comportamento desse objeto ou fazer uma análise preditiva. Que análise preditiva seria? Por exemplo, prever ou identificar, né, o momento ideal para manutenção em um elevador, por exemplo, certo? Bom, essa análise de dados, né, que é o coração
da internet das coisas, né, ou seja, onde está a inteligência, é de suma importância. Particularmente, é a parte que eu mais gosto, porque envolve aí processamento de sinais, né, e eu sou uma pessoa de processamento de sinais. Bom, existem hoje em dia várias plataformas de análise de dados disponíveis e gratuitas, né? Eu coloquei aqui a plataforma, um exemplo de plataforma, que é a plataforma que eu vou utilizar com o meu aluno lá na UFES, e que a professora Lia também utilizou, né? Que é a plataforma ThinkSpeak. Ela, como eu falei, ela é uma plataforma gratuita e ela nos permite fazer uma certa comunicação bidirecional, certo? Então, essa figura aqui ilustra o print de uma parte lá do site do ThinkSpeak, que eu escolhi aqui para mostrar para vocês como são obtidos os dados, né, lidos dos sensores e transmitidos por alguma tecnologia de comunicação e que chega ao sistema de análise de dados, né? Então, aqui na parte superior esquerda, né, é possível observar, não sei se está dando para ver direito, mas é possível observar um comportamento de temperatura, certo? Já nessa parte superior direita, é possível observar o histograma da variação da pressão. Na parte inferior esquerda, é possível observar a relação, né, da pressão e temperatura. E na parte inferior direita, é possível observar a correlação entre essas duas medidas, né? Então, a partir dessa plataforma, a gente pode observar um padrão de comportamento e tomar alguma decisão para que o atuador, de fato, interaja no sistema de internet das coisas. Bom, em relação à segurança, né? A segurança é um dos desafios da internet das coisas. Desculpa que eu parei porque apareceu uma pergunta. Enfim, a segurança é um dos desafios da internet das coisas, né? E como em toda rede, a segurança deve garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade é garantir que pessoas não autorizadas, né, escutem a mensagem. Eu estou falando aqui de forma geral, pessoal, porque é uma visão geral mesmo da internet das coisas, mas claro que a gente precisa estudar mais a fundo cada um desses pontos, né? E aí eu acho que eu vou até pedir uma ajuda aqui ao professor Valdemar, né, que é o vice-presidente do IECOM, para me ajudar nessa parte da internet das coisas, de segurança, né, da informação. Mas, enfim, voltando aqui, a integridade é garantir que a informação não seja alterada por pessoas maliciosas. E a disponibilidade garante, né, que a informação esteja disponível para as entidades autorizadas, certo? Bom, existem várias entidades que trabalham com segurança da informação, com a segurança na internet das coisas. Uma delas, que eu coloquei aqui como exemplo, é a OASP, que trabalha com segurança na web, autenticação insuficiente, preocupação com privacidade. E aí, esse ponto de segurança, né, é extremamente importante em internet das coisas, porque a internet das coisas, ela capta informações dos usuários, e essas informações, elas devem estar bem protegidas. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Suponha que você tenha um sistema de internet das coisas em que avise quando você está chegando em casa para que sua garagem automaticamente abra para você e que, por exemplo, o ar-condicionado da sua casa ligue quando você estiver chegando, ou o ar-condicionado também pode estar
configurado para ligar antes da sua chegada para que o ambiente da sua casa fique mais climatizado. Então, nesse sistema de internet das coisas, existe a informação de quando a pessoa está chegando em casa. Essa informação, por exemplo, ela não pode estar disponível porque existem as pessoas mal intencionadas, certo? Bom, o outro pilar da internet das coisas é exatamente a interoperabilidade, né? A interoperabilidade garante, né, interação entre objetos com diferentes tecnologias. Ela serve para isso, para que objetos conectados à internet das coisas, só que esses objetos são configurados com tecnologias diferentes, possam conversar entre si. Existe uma lei, né, chamada Lei de Metcalfe. Esse Metcalfe, né, acho que o nome dele é Robert Metcalfe, ele foi o inventor da Ethernet. E ele diz o seguinte, abre aspas, o valor do sistema de comunicação cresce na razão do quadrado do número de usuários do sistema. Ou seja, a internet das coisas, para que ela possa ter algum valor e para que ela possa ser um agente transformador na sociedade, ela não pode ter fragmentação, né? Ou seja, não pode ter grupos de dispositivos que conversam entre si no conjunto mais restrito. Os objetos devem conversar entre si independente das suas tecnologias. Bom, existem algumas formas de fazer essa interoperabilidade. A primeira delas é rede, né? É quando dispositivos que estão na rede, né, ou seja, objetos que estão na rede, servem como roteadores para outros objetos que estão na rede. E aí é possível se formar uma grande malha, certo? A segunda forma é a direta 2P2. A direta 2P2 é quando a informação é feita diretamente entre dois dispositivos. Geralmente, essa forma de interoperabilidade, ela é feita quando se tem uma grande quantidade de dados a serem transmitidos entre dois dispositivos, né? E a gente tem também aqui as formas indiretas, né? As formas indiretas é quando existe um terceiro dispositivo para executar essa interoperabilidade. Ou seja, se você estiver aqui trabalhando com a forma indireta data center, a informação de uma coisa, né, de um objeto, vai ser passada para um data center, né? Lá existem aplicativos que vão fazer essa interoperabilidade com um outro dispositivo. A interoperabilidade feita no gateway também tem o mesmo princípio da feita realizada no data center, com a vantagem do gateway estar mais próximo aos dispositivos, e aí a gente, sabendo que a internet é uma rede e é tudo probabilístico, né? Quando o roteador está mais próximo ao usuário, no caso o gateway está mais próximo do usuário, a probabilidade de falhas, o atraso é menor, né? Então tem essa vantagem. A indireta, né, híbrida, é quando junta a indireta data center e a indireta gateway, né? Então, vamos dizer assim, para tarefas mais complexas, se deixa para o data center e tarefas mais simples para o gateway, certo? Bom, independente da forma de interoperabilidade escolhida, é necessária que haja um padrão, né? E que padrão é esse? A gente chama de framework, né? O que, na verdade, consiste em um framework. Framework é um conjunto de blocos funcionais que define como as coisas vão interagir, né? Então, assim, são blocos de funções já prontos, né? Que basta apenas você instanciar o seu dispositivo a algum framework.
certo? Então, existem várias entidades que criaram o seu framework, né? Existe, por exemplo, o I3E criou o dele, o ITU tem o dele, grupos de empresas, de grandes empresas se juntaram para criar o seu framework. E para criar um framework, o que é necessário? Né? Como ilustra essa figura aqui na superior, para criar um framework são necessárias 3 etapas. A primeira etapa é o estudo de caso, ou seja, é você definir quais são as aplicações do teu framework. Qual é a aplicação? Aplicação na saúde, na agricultura, em transporte, enfim. O segundo ponto é definir os requisitos, né? O que são os requisitos? Consiste nas necessidades e nas restrições da tua aplicação, certo? E em seguida é definido o modelo de referência de arquitetura, né? Que, na verdade, define como o sistema deve operar, quais são as informações que ele deve na seu objeto, você não precisa utilizar todos os blocos do modelo de referência de arquitetura, certo? Você não precisa. Isso aí se chama de arquitetura aplicada, onde você escolhe apenas alguns blocos quando você vai instanciar o seu objeto. Bom, como a realidade da internet das coisas consiste em dispositivos com diferentes frameworks, é necessário haver algo, né, que permita a interação, a interoperabilidade entre esses dispositivos. Então, essa segunda figura aqui ilustra, no caso aqui eu coloquei 3 sistemas, né, sistema A, sistema B, sistema C. Cada um desses sistemas você pode imaginar como em frameworks diferentes, e aí vem o papel do middleware. O middleware, ele trabalha nesse sentido de fazer com que dispositivos diferentes, né, dispositivos com frameworks diferentes, venham a se conversar através de aplicativos. No middleware tem aplicativos, e aí ele vem a juntar, né, a permitir essa conversação entre dispositivos diferentes. Bom, vou falar agora de uma aplicação, estou fazendo lá na UFES. Na verdade, isso aqui é um trabalho de conclusão de curso que eu estou fazendo com um aluno meu, né? E é uma aplicação da internet das coisas em agricultura de precisão, né? Acredito que a agricultura de precisão seja uma área de bastante ascensão hoje em dia, né? E como é que vai funcionar esse sistema? Né? Vai funcionar para monitorar uma plantação de tomates. Né? Então, nessa partezinha verde aqui, né, eu tentei ilustrar uma plantação de tomates. Nessa plantação, a gente vai colocar sensores de umidade e temperatura, que é o sensor STH20. Esses sensores estão ligados a um microcontrolador. Nesse caso aqui, o microcontrolador é o ESP32. Ligado também ao microcontrolador está o sistema de irrigação e tem uma câmera. Então, os sensores vão captar informação, vão passar pelo microcontrolador. O ESP32 já tem um módulo da Wi-Fi, né? E ele vai passar para o sistema de aquisição de dados, que nesse caso é o ThinkSpeak. E com o ThinkSpeak é possível fazer uma comunicação bidirecional, onde a gente pode atuar aqui no sistema de irrigação, né, por meio do atuador, que é a válvula de controle de vazão, certo? Bom, além disso, como eu falei, eu sou uma pessoa de processamento de sinais, então eu tinha que incluir um pouco mais de processamento de sinais nesse TCC. Com essa câmera, a gente vai obter imagens da etapa do tomate, né? Se o tomate está verde, está maduro ou está podre, certo?
aqui já entra fortemente a parte de processamento de imagem. Bom, e para terminar, eu gostaria de falar aqui de uma simulação. Existem várias maneiras de você simular a internet das coisas, né? Existem vários softwares, até melhor do que esse aqui que eu estou me mostrando. Esse software aqui que eu escolhi é o Cisco Party Trace. Ele é um software bastante didático, gratuito, e bem interessante, bem legal. Eu uso muito nas minhas aulas de redes de comunicações e os alunos dizem gostar, né? Então, nessa primeira imagem aqui, eu fiz um print, né? Porque eu fiquei em dúvida se eu ia conseguir abrir o programa aqui. E aí eu coloquei um print da interface dele e simulei uma casa inteligente. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, que tem um zoom dessa casa inteligente, né? Uma casa inteligente onde se tem um ventilador e uma abajur ligados a um gateway e ligados a um smartphone. Então, a partir de um smartphone, você pode ligar ou desligar o ventilador, ligar e desligar o abajur, certo? Bom, no smartphone se tem um painel de controle, né? Nesse painel de controle é possível observar os dispositivos ligados a esse smartphone. Então a gente tem aqui o ventilador, o abajur, e aqui na parte direita os controles, né, de liga, desliga, e questão também da intensidade, high, low, enfim. E nesse outro slide aqui, é possível observar, né, que eu já liguei o ventilador, né, por meio desses tracinhos aqui, e que eu liguei o abajur, né, dá para ver que o abajur está mais clarozinho, e é assim que a gente pode simular a internet das coisas por meio do Cisco Packet Trace. Mas como eu falei para vocês, isso aqui é só uma ilustração, mas a internet das coisas, ela nos permite trabalhar bastante com a imaginação e até simular. Tem como você fazer boas simulações em Python, por exemplo, certo? Bom, pessoal, então, por hoje é só, né? A ideia é só dar uma visão geral mais da arquitetura da internet das coisas, né? E que a gente pode bolar N aplicações com a internet das coisas, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, pedir desculpas pelo modo de apresentação, que foi um pouco conturbado, mas isso acontece. Eu costumo dizer sempre aos meus alunos que não só a internet, mas a vida também é probabilística. Então, certa hora vai dar algum problemazinho, né? Mas eu gostaria também de deixar aqui o meu agradecimento à Universidade Federal de Sergipe, hoje eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa universidade, e ao IECOM, e passo a palavra agora para a professora Bernadette. Muito obrigada, professora, pela tua palestra, pela dedicação e esforço, né, que nós vimos aí, mesmo com todas as dificuldades, e é bem isso que você falou, né? A vida é probabilística, exatamente. A gente nunca sabe o que exatamente vai acontecer no próximo segundo, né? Mas, mas eu acho que viver é isso, né? A gente tem que estar sabendo se desvencilhar e resolver os problemas. Somos engenheiras, né? Muito obrigada, professora. Parabéns pela palestra. Nós passaremos a fazer algumas perguntas para a professora Raíssa. Raíssa, a primeira pergunta que foi colocada no chat pelo Marcelo Geraldi, Marcelo, né, fez aí a pergunta para você, ele pergunta o seguinte: como garanto o gerenciamento da comunicação persistente entre os objetos inteligentes? Bom, é Marcelo, né? Muito obrigada, Marcelo, pela sua pergunta. É bem interessante. Eu acredito que é um desafio, né, da internet das coisas. Eu acho que eu já vi até a segunda pergunta, e as duas estão na mesma linha de respostas, né? Mas eu acredito que para que você garanta essa confiabilidade, né, tem que ser feita por meio de algum protocolo no framework ou no middleware,
né? Então, eu estava até ontem lendo uma dissertação de mestrado, né, que não me recordo agora exatamente qual foi a universidade, né, mas a dissertação era sobre confiabilidade utilizando o protocolo XMPP. E aí eu posso até passar para você depois, se você desejar, né? Então eu acho que é por aí, por meio desses protocolos. Ok, obrigada. Raíssa, vou passar para a segunda pergunta. O Biratã Carmo, desculpa, o Biratã Carmo pergunta: como garantir a confidencialidade se os dispositivos, né, no caso objetos, têm baixo poder computacional para rodar algoritmos criptográficos? É um desafio, a internet das coisas. Os objetos, eles devem ser mais complexos mesmo, né? Quais são os desafios e, vamos supor, pontos negativos da internet das coisas? Né? Acho que já respondendo a última pergunta também, né? O desafio é verificar, por exemplo, energia do sensor, a questão da complexidade dos objetos. Eles vão ser capazes de processar criptografia, né? Então, o objeto, ele tem que ser capaz, né? Tem que ser objetos mais, que a gente chama mais complexos. Outro ponto que já puxa, né, nessa pergunta é a questão da segurança, né? Porque a segurança, ela é garantida pela criptografia, mas nem tudo é perfeito, né? Então, quando eu estava estudando sobre isso, eu vi exemplos, né, vários exemplos de ataques cibernéticos, né, que, por exemplo, em 2014, né, teve um ataque cibernético em um hacker, onde tinha vários roteadores e até televisões inteligentes também. E aí esses dispositivos foram controlados para enviar 750 mil e-mails maliciosos, né? E já houve também ataques em câmera de banco aqui no Brasil, né? Então, eu acredito que a questão do processamento, né, do, do objeto, né, que ele deve ser capaz porque deve garantir, né, a segurança na internet, né? Deve ser fabricado objetos mais complexos para garantir essa operabilidade. Ok, obrigada, professora. A gente tem aqui duas perguntas que eu vou tentar juntar, porque são perguntas bem específicas relacionadas a produtos, né, a simuladores. Eu vou fazer as duas juntas, tá? O Marcelo Feitosa, ele diz o seguinte: fora o Cisco Packet Tracer, que outros simuladores você recomenda? E o Elliot Chaves também pergunta que, fora as soluções apresentadas para aquisição e disponibilização do tipo ThingSpeak, que você falou, né? Se existe alguma outra solução totalmente offline, tá? Então, são essas duas perguntas aí relacionadas a aplicativos. Então, em relação à plataforma de aquisição de dados, existem várias plataformas, né? Eu estou trabalhando com a ThinkSpeak e as outras plataformas têm as suas características. Infelizmente, eu não decorei a característica delas, né? Então, fica um pouco difícil eu responder essas perguntas. Mas isso você pode ver facilmente, fazer uma pesquisa rápida na internet e rapidamente você encontra sites que vão te elencar todas as plataformas que você pode utilizar na internet e a característica de cada uma, certo? Implica. O objeto, eu vi aqui uma pergunta, né? Objetos mais complexos implicam em um maior consumo de energia. Mas isso aí é o desafio,
né? É o desafio. Como é que a gente vai alimentar? Enfim, vai puxando diversas áreas, né? Se a gente for pensar assim, né? De consumo de energia. Mas é o mesmo desafio, por exemplo, de redes de sensores de energia. Qual é o desafio? Um dos grandes desafios de redes de sensores é a questão da energia do sensor, né? E aí é por isso que a gente está aqui, né? Trabalhando para bolar soluções. Né? Sim, voltando à pergunta, então existem várias plataformas de, de aquisição de dados, né? Algumas bem melhores do que a ThinkSpeak, mas não sei te dizer se todas são gratuitas, né? Fica um pouco difícil assim eu saber das características de cada plataforma. Né? Mas eu sei que a FixPeak, ela é bem tranquila de se trabalhar e ela garante uma certa bidirecionalidade, né, da comunicação. Em relação aos simuladores, além do Cisco Packet, né, acredito que todos os simuladores de redes você pode fazer essa simulação. O GSN3, acredito que você também possa fazer, só que o GSN, ele, assim, na minha opinião, ele é um pouco mais complexo, né? Você ainda precisa instalar os roteadores e tudo mais. O Cisco já vem todo prontinho. O GSN também é da Cisco, né? Mas o Cisco Packet Trace, ele é mais didático, né? Então, nas minhas aulas mesmo de redes, eu tentei utilizar o GSN, mas os meus próprios alunos pediram para eu trocar, e aí eu achei que, de fato, eles tinham razão, né? Outros simuladores também pode ser o 123D, anotei aqui alguns, né? O DCAC Lab, né? O MicroPython, né? O Python é uma linguagem de programação muito boa, e que você pode também fazer essa simulação de internet das coisas, tá? Raíssa, só para finalizar, ficou mais uma pergunta aqui, bem técnica, feita pelo público. Perguntaram o seguinte: para garantir a segurança das redes IoT, qual seria a melhor saída? Um sistema semelhante ao usado em redes de computadores ou um sistema de segurança em cloud? Eu acho que isso aqui é para saber a tua opinião, né? O que você acha que seria mais para garantir a segurança das redes, né? Pode repetir, por favor, não entendi direito. Para garantir a segurança das redes IoT, qual a melhor saída? Um sistema semelhante ao usado nas redes de computadores ou um sistema de segurança em cloud? Bem, essa foi uma pergunta que surgiu. É uma pergunta um pouco complicada de responder. Eu acredito, né, que bom, eu não vou saber dizer qual é a melhor, né? Qual é a melhor, eu realmente não sei, mas eu acredito que, se possível, talvez nas duas possibilidades, não sei. A ideia é garantir a comunicação a segurança o máximo que se pode, né? Infelizmente, eu não sou uma pessoa de segurança da informação, né? Eu ainda ministro alguma disciplina sobre, assim, rapidamente em redes de comunicações, mas eu não sou uma pessoa que trabalhe diretamente com isso, né? Então, um pouquinho complicado de eu responder. Ok, não tem problema, Raíssa. Realmente, perguntas qual o melhor, é sempre muito difícil se você não. A gente não é especialista em tudo que a gente se propõe a estudar, né? Pois é, a internet Mas, das coisas é uma mistura, né, sim. de várias áreas, né? Então, enfim, não consigo dar conta de tudo. Não, mas está ótimo, Raíssa, a gente agradece. Para finalizar, a gente tem uma pergunta, é uma pergunta que a gente elabora aí entre as organizadoras, né? Eu, Suzete e Maria de Lourdes, a gente sempre está finalizando com as nossas palestrantes com uma pergunta. E aí, essa pergunta, claro, vou fazer, você vai responder agora, Raíssa, mas depois a gente gostaria que a Lia respondesse para a gente, que não é nem uma pergunta, a gente gostaria assim que você faça assim um breve relato, né, que você fale um pouco sobre sua trajetória e desafios encontrados na sua carreira,
né? Por favor, só para a gente finalizar. Então, assim, eu, graças a Deus, tive uma trajetória muito tranquila, né? Claro que eu passei por algumas situações constrangedoras por ser uma mulher em um ambiente majoritariamente masculino, mas Deus foi muito bom comigo, me colocando em um ambiente muito confortável, né? Que é o ambiente que eu vivo até hoje, junto com o pessoal do IECOM. E lá no IECOM foi aonde eu consegui crescer profissionalmente, né? Eu cheguei lá no IECOM como aluna de graduação, né, de iniciação científica, orientada pelo professor Marcelo Sampaio de Alencar, que eu acho que muitos de vocês conhecem. E de lá, do IECOM, saí doutora, né? E, sempre com a orientação dele, no doutorado com a orientação do professor também, do professor Vanberto Queiroz. Né? E ao longo dessa minha trajetória, eu fui fortalecendo mais os meus conhecimentos em comunicações e em processamento de sinais, né? Que o meu doutorado é em processamento de sinais. Internet das coisas, para mim, é um tema novo, né? Que eu venho estudando, é novo porque um aluno recentemente chegou para mim e disse: professora, eu quero ser orientada por você, mas eu quero que o meu trabalho seja em internet das coisas, né? E eu nunca tinha trabalhado com a internet das coisas, mas eu sou muito grata aos alunos que tiram a gente da zona de conforto, né? E eu tenho também outros trabalhos, inclusive um bem relacionado à palestra da professora Lia também, que estão me tirando da zona de conforto, mas a minha trajetória é mais em processamento de sinais, processamento de sinal de voz, imagem. E aí, quando eu estava com 10 meses de doutorado, eu passei no concurso para a Universidade Federal de Sergipe e estou lá até hoje ministrando disciplinas que eu amo, do princípio de comunicações e redes e tudo mais. E é isso. Tá bom, professora, obrigada. Obrigada pela tua resposta. Lia, você pode Eu que voltar e responder agradeço. para a gente? Obrigada, Raíssa. Fala um Posso? pouco sobre sua trajetória e desafios encontrados na tua carreira, Lia. Eu também, graças a Deus, eu tive uma trajetória bem tranquila com relação à formação, né? Então, numa época em que acho que a ciência era levada mais a sério nesse país, né? Então, tive bolsa de C, fiz 3 iniciações científicas, fiz mestrado, doutorado, pós-doc com bolsa FAPESP, consegui ir para o exterior também com bolsa FAPESP. Então, eu devo toda a minha formação aí à rede pública, né, e ao fomento de pesquisa também. Minha formação foi toda na Unicamp, né, eu já mostrei para vocês, e eu fui orientada no meu mestrado pelo professor Alcir Monticelli, né, que é uma grande referência na área, né, com grandes livros publicados aí, e uma das dificuldades que eu enfrentei foi o falecimento do professor Alcir, quando eu fui para o doutorado, né, então eu acabei fazendo doutorado com o professor André França, que também, nossa, só tenho a agradecer, né, mas essa foi uma dificuldade, né, porque a gente cria um vínculo muito forte com o orientador, né. Logo que eu terminei os pós-doutorados, eu ingressei, né, por meio de concurso na PUC Campinas, e sigo dando aula lá, né. Com relação a algumas dificuldades que eu encontrei na carreira, assim como a Raíssa, né, em alguns momentos você se depara com essa dificuldade de estar inserida num ambiente majoritariamente masculino, né, e a minha área de formação em sistemas elétricos de potência é uma área mais masculina ainda dentro da engenharia elétrica, mas assim, nada que a gente não conseguisse superar, né, são esses desafios que nos movem, né. Quando eu ingressei na PUC, eu ingressei num programa de pós-engenharia elétrica, é um mestrado profissional em gestão de redes de telecomunicações, então eu tive um outro desafio, que foi o de aprender rede de telecomunicações, que não estava na minha área de formação, né, e eu sigo aprendendo até hoje. Gosto demais do que eu faço, graças a Deus.
Muito bom, é isso aí, a gente, vida que segue, né, de desafios não faltam, os percursos são todos muito parecidos, e a gente só tem a agradecer, tá, por mais uma vez, em nome das minhas colegas, agradecer pela participação de vocês nessa tarde aqui com a gente, agradecer a participação do público, muito obrigada a todos, e até uma próxima, esperamos todos aqui.